Queridos, vamos meditar. Hoje é um culto de ensinamento da palavra, um culto de doutrina. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12, tá bom? Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. Nós vamos estar mostrando aqui no Data Show, mas você que tem uma Bíblia física, é importante você abrir para você marcar aquilo que o Senhor, de alguma maneira, falar ao teu coração, para você ir marcando, né, para ir se lembrando quando abrir a Bíblia ali, é muito importante. Quantos acharam, digam amém. Eu vou ler aqui nessa versão, que está aberta aqui, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Senhor, eu confirmo a oração feita pelo teu Filho, Pai, e vem nos instruir esta noite, através da unção do teu Santo Espírito. Amém. Queridos, as 7 cartas, direcionadas às 7 igrejas do Apocalipse, elas são direcionadas também à igreja da atualidade, porque os princípios do Senhor são eternos, eles não mudam. Embora o Senhor sempre tenha uma visão direcionada a cada igreja, uma missão, um chamado, mas os princípios gerais de Deus, irmãos, eles são imutáveis, eles não mudam jamais. E aqui, irmãos, nós estamos vendo a mensagem de Deus à igreja de Pérgamo. É uma igreja, irmãos, que infelizmente ela era casada com o mundo. A igreja de Pérgamo, ela era casada com o mundo, ela tinha mundanismo dentro dela. E essa igreja, irmão, de Pérgamo, ela tinha deixado de fazer a diferença no lugar onde ela estava localizada. Uma igreja, irmãos, que tem o Espírito Santo de Deus, ela jamais vai deixar de fazer a diferença aonde ela está localizada. Amém, meus irmãos? Porque, queridos, vejam bem, a igreja somos nós que estamos aqui esta noite reunidos, e a igreja, irmãos, ela tem que mostrar alguma diferença. Porque, vejam bem, qual é a diferença de um discípulo de Jesus para um que não é discípulo de Jesus? Tem que ter alguma diferença, amém ou não amém, meus irmãos? Qual a diferença de seguir a Cristo e não seguir a Cristo? Tem que ter alguma diferença. A gente tem que ver alguma diferença. Qual é a diferença de ser um evangélico para não ser um evangélico? Tem que ter alguma diferença. E essa diferença, irmãos, é que tem que fazer realmente, para ficar muito, a diferença no lugar onde a igreja do Senhor está localizada, onde a igreja do Senhor anda, onde a igreja do Senhor passa. Parece que essa carta, irmãos, foi escrita
assim, para um grupo, né, de evangélicos brasileiros que temos hoje por aí. Porque era uma igreja que se dizia ser discípula de Jesus, mas era casada com o mundo. Tinha coisas que nós vamos ver aqui, irmãos, que com certeza desagradavam ao Senhor. Queridos, vejam bem, essa igreja, Pérgamo, ela não fazia diferença, irmão, de maneira nenhuma. Nós temos que ser diferença, irmãos, por onde quer que nós andarmos. E a igreja, irmãos, evangélica ou a igreja cristã, hoje no mundo todo, ela está, infelizmente, irmãos, perdendo um pouco o sal. Eu digo assim, a igreja no mundo todo, irmãos, porque eu sei que tem muitas igrejas que verdadeiramente preservam a essência do Senhor, andam na direção do Espírito, mas muitas igrejas estão perdendo a essência, irmãos. E como pastor desse ministério, irmãos, eu não quero que a gente perca jamais a nossa essência. Amém, meus irmãos? Amém. A Bíblia chama de o bom perfume de Cristo, irmãos. Nós devemos ter sempre o bom perfume de Cristo nas nossas vidas. E aonde a gente estiver, as pessoas possam perceber esse bom cheiro de Cristo. As pessoas possam ver. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu creio, irmãos, que, eu não me lembro se foi durante a pandemia ainda, saiu algumas reportagens, os irmãos vão se lembrar, no Rio de Janeiro, nos morros, né, onde infelizmente o tráfico domina, alguns terreiros de Umbanda foram perseguidos, os irmãos se lembram disso? Entraram, quebraram tudo, né? E as reportagens que saíram, irmão, por incrível que pareça, irmãos, era o seguinte, que traficantes evangélicos estavam perseguindo os umbandistas. E aí, irmãos, a gente fica se questionando, né? A gente fica se questionando, será que o evangelho está tão assim, a igreja, que dá a liberdade de fazer uma comparação dessa, né? Traficante evangélico, irmãos. Em primeiro lugar, irmãos, que não tem como ser, né, irmãos? Porque o traficante, infelizmente, ele está totalmente fora da vontade de Deus, tanto para ele como para a vida dos outros. E também porque o evangélico verdadeiro, ele não anda perseguindo ninguém, irmãos. Se a gente quer ter a liberdade de prestar nosso culto, que o Espírito Santo de Deus toque essas pessoas e essas pessoas percebam que o culto que elas estão prestando não é para um Deus verdadeiro e real que pode lhes salvar verdadeiramente. Mas aí a gente tem outros meios, a gente tem a oração, a gente tem a palavra, mas não perseguir, quebrar coisas, isso não faz parte do meu evangelho. Mas para piorar, irmãos, saiu há muito tempo atrás, irmãos, a notícia seguinte: fulana de tal é a primeira mulher evangélica a pousar na revista tal, nua. Mulher evangélica pousar nua, na revista tal, masculina. A gente está vendo hoje na mídia, né? É a primeira mulher a assumir isso, a primeira mulher a fazer isso, mas a primeira mulher evangélica a pousar nua, irmãos, isso não tem o que se comemorar. Primeiro porque eu creio que não seja alguém nascido verdadeiramente em Jesus Cristo. E essas notícias, irmãos, a gente está vendo, irmãos, muito, porque, infelizmente, são igrejas que estão casadas com o mundo. Ainda não perceberam que tem que ter uma diferença. A gente, irmãos, não pode viver longe, fora do mundo, mas a gente não é deste mundo. A gente não pode se conformar com este mundo. A gente não pode adotar os princípios do mundo. A gente não pode viver de acordo com as direções do mundo. Posso ouvir um amém da igreja? E aí, queridos, a gente está vendo hoje, né?
casais que, para apimentar o relacionamento, colocam um filme indecente ou vão para um motel. Isso é crente, irmãos, igreja que está casada com o mundo, irmãos. Esse negócio dos jovens de ficar é igreja casada com o mundo. Jovem que tem negócio de ficar, vai ficar quando Jesus voltar. Pessoas que se dizem discípulos de Jesus, mas gostam de fumar um cigarrinho, tomar uma. É igreja casada com o mundo, irmãos. E como é que a gente vai saber, pastor, quem é verdadeiramente igreja de Jesus ou igreja de imundo? Aí, irmão, Jesus vai mandar o fogo, que o fogo é que purifica. A gente passou por um agora, na pandemia, e já fez uma peneira. E Jesus, irmãos, ele traz aprovação. E só permanece aqueles que são verdadeiramente crentes, irmãos. Hoje, irmãos, no mundo há uma verdadeira perseguição, principalmente dos países muçulmanos, aos cristãos. Há uma perseguição, irmãos, de muçulmanos que, se souberem que uma pessoa se converteu ao cristianismo, eles tiram os filhos daquelas pessoas, para que os filhos não sejam influenciados a pensar como os pais. Se for adulto, perde o emprego. Os dirigentes de países muçulmanos tiram as filhas e botam para casar com muçulmano para não se contaminar com o cristianismo dos pais. É perseguição, irmãos. Mas a igreja tem se fortalecido nesses países e muitos cristãos têm permanecido de pé, irmãos, porque aí estão mostrando que verdadeiramente não é uma igreja casada com o mundo. Meus irmãos, aí eu faço a pergunta para os irmãos, né? Como você reagiria se essa aprovação fosse aqui, né? Como é que você reagiria, irmãos, se você estivesse vivendo num momento como esse que os nossos irmãos vivem lá? Todos os anos a gente vem aqui no DIP. Eu vi recentemente, irmãos, no Twitter, uma foto, eu não me lembro qual era o país, que incendiaram a igreja, perseguiram cristãos, e muitos tinham ido para outros países refugiando-se. E num desses campos de refugiados, numa barraca de um cristão, tinha assim do lado de fora, irmãos, um escrito, né, na barraca da família. Estava no idioma deles e em inglês, escrito o seguinte: Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Eles tinham saído do seu país por perseguição, mas estavam dizendo para todo mundo que Jesus é a luz do mundo. E se fôssemos nós, irmãos, que enfrentássemos uma perseguição dessa, qual seria o nosso comportamento? Esta carta, irmãos, ela foi endereçada à igreja que ficava na cidade de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade, irmãos, que se tornou amigável do Império Romano, porque, segundo dizem os historiadores, aquele rei de Pérgamo não tinha mais herdeiros, e ele achou um meio político de se associar aos romanos, para que permanecesse firme no seu poder, como rei ali de Pérgamo. E aí, irmãos, Pérgamo era uma cidade muito influente naquela região, tanto na política, como no comércio e no turismo, né? Uma outra coisa curiosa que nós já sabemos é que é de Pérgamos que veio os chamados pergaminhos. Os pergaminhos, irmãos, geralmente no Novo Testamento, onde foram escritos a Bíblia na sua origem, o Novo Testamento. Pergaminhos, irmãos, não era uma planta, ele era um couro de um animal, geralmente de ovelhas, que era tratado e ficava bem maleável e bom para escrever. E como faltou o papiro que vinha do Egito, que era feito de planta, aí eles começaram a usar o pérgamo.
Então, queridos e amados irmãos, os livros do Novo Testamento foram escritos nos pergaminhos. Tanto é que Paulo lá, né, quando está preso, ele diz: olha, não esquece de trazer os pergaminhos. Eram os escritos. Outro detalhe, irmãos, é que em Pérgamos havia uma biblioteca que competia quase com a biblioteca de Alexandria, que era a maior daquele tempo, era a maior do mundo. Em Pérgamos havia uma biblioteca que tinha 400 mil livros. Para a época, irmãos, era coisa demais, porque eram livros, era muito difícil, não é como hoje, que tem gráfica. E a primeira, irmãos, linha da carta começa com o versículo 12, Samira. Versículo 12, e é algo muito interessante, que aqui, irmãos, no versículo 12, o Jesus se apresenta, irmãos, como que? Aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus se apresenta àquela igreja, irmãos, como a espada aguda de 2 fios. Nós sabemos muito bem, irmãos, que um soldado, naquele período romano, ele se defendia com a espada e atacava com a espada. É como se Jesus estivesse querendo dizer para aquela igreja que ele era aquela espada afiada, né? Eu sou aquele cuja palavra é como espada afiada de 2 gumes. Eu defendo vocês, mas também ataco, né? Eu também ataco os seus inimigos. Ou seja, é o que Jesus faz conosco hoje, irmãos. Ele nos defende, mas ele também é contra os inimigos da igreja. Amém? Você tem certeza que Jesus lhe protege? Amém? Amém? Você tem essa fé? Você tem essa segurança? Agora também, irmãos, ele diz que tem a espada de atacar os inimigos e a espada de condenação. Amém? E essa espada, irmãos, também é usada contra aqueles que não se arrependem e se tornam inimigos de Deus. Aqueles que têm um coração de pedra se tornam inimigos de Deus. A pessoa que diz, diante da verdade de Deus, irmãos, eu sei que isso aqui não agrada a Deus, mas eu não mudo, isso é de mim, eu vou continuar fazendo. Ele se torna um inimigo de Deus. E a espada afiada de 2 gumes, irmãos, também pode se voltar contra essa pessoa. Quando Jesus apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 lados, irmãos, ele está falando da palavra de Deus, como a gente conhece lá em Hebreus 4:12, né? Que diz o seguinte, que, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, né? E ela é apta, ela é aprofunda, né? E apta para separar juntas e medulas e discernir os propósitos do coração. Então é essa espada que Jesus está falando, que é a sua palavra. E quem se lembra, antigamente tinha uma brincadeira, os mais antigos se lembram, que as pessoas levantavam a Bíblia, né, para saber onde é que tinha um versículo bíblico. Se fazia muito com jovens nas igrejas. Aí se dizia assim, desembainhar a espada. Aí todo mundo levantava. Se lembra, Arthur? Se lembra, Mário Flávio? Espada ao ar, né? Aí dizia o versículo, aí a pessoa bem... Onde é que está tal passagem? As pessoas iam procurar. Isso era bom, irmãos, porque as pessoas aprendiam a saber os livros da Bíblia, a procurar versículo. Hoje as pessoas, irmãos, estão sabendo onde estão todos os canais da Sky, Netflix, sabe os canais tudinho, mas às vezes não sabe onde tem um versículo da Bíblia. Então a gente tem que, irmãos, estar com a espada sempre desembainhada, né? Queridos, no Salmo 13, você está acompanhando aí? Ele faz um elogio a essa igreja, irmãos, que estava envolvida e casada com o mundo. Ele faz um elogio, irmãos, à igreja, porque mesmo debaixo de tanta dificuldade, essa igreja aqui, irmãos, cadê o versículo?
13, Samira. Mesmo diante das dificuldades, essa igreja, irmãos, estava se mantendo fiel em alguns aspectos. Ele diz assim: conheça as tuas obras e onde habitas, olha isso aqui, ó, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Então essa igreja, irmãos, ela estava, irmãos, ali onde estava o trono de Satanás, e assim mesmo, eles não negaram o nome de Jesus, e nem negaram a fé. Isso aqui era algo que chamou a atenção do Senhor Jesus. Jesus reconhece. Já pensou, irmãos, uma igreja que está, olha o endereço dela, onde ela está, onde ela habita, no trono de Satanás. Você já pensou, um irmão de Pérgamo vai passando, vai fazer um crediário, muito bem, qual é o teu endereço, onde é que você mora? Rapaz, eu moro lá onde está o trono de Satanás. Você já pensou num negócio desse? Que coisa horrível, misericórdia, Jesus. E essa igreja estava assim, irmãos. Ela estava centralizada ali onde estava o trono de Satanás. Mas era verdade, irmão, que aqueles cristãos, eles moravam ali no centro religioso, que tinha ali como Zeus, que era um grande deus daquele povo. E ali, irmãos, alguns manteram a fé, né? Todos os dias eles tinham que lidar também, irmãos, com a perseguição romana, tinham que dizer se era César que era o Senhor deles, ou se era Jesus que era Senhor deles. E eles não negaram o nome de Jesus. Se dissesse que era de Jesus, vinha perseguição, vinha perca de bens. Se dissesse que era de César, tudo bem. E muitos irmãos diziam de Jesus, né? De Jesus. Já imaginou se aparecesse aqui no Brasil uma lei dessa? Você é de Jesus ou você quer ficar com o governo? Se for de Jesus, você vai ser perseguido, você vai ser preso. E aí a gente ia ter que decidir. Aí o pastor dissesse: não, eu sou de Jesus. Aí, irmãos, o pastor ia preso. E aí você viria para o culto no domingo? E se o pastor fosse preso, se a liderança todinha: não, meu pastor não vai preso não, eu vou preso com ele, porque eu também sou de Jesus. Aí o pastor, a liderança todinha preso, você estaria aqui domingo no culto para louvar a Jesus? Quantos amém eu ouvi esta noite? Meus irmãos, a gente tem que se colocar para compreender a história no centro da história, irmãos. E nós não estamos livres disso aqui, não, irmãos. Nós não estamos livres. Então, meus irmãos, essa igreja, ela se manteve firme a Jesus. Embora tivesse perseguição, eles se manteram dizendo: eu sou de Jesus. Então ela foi fiel na provação. Mas no final do versículo 13, irmãos, diz que eles não negaram a minha fé. Retens o meu nome, e não negaram a minha fé. Amém? Agora, irmãos, aqui no versículo 14, começa a repreensão de Jesus, e nós vamos compreender porque que essa igreja era uma igreja casada com o mundo. Versículo 14. O interessante, irmãos, que quando a gente vê lá a carta para Éfeso, a gente vê Jesus elogiando a igreja e diz assim para a igreja: olha, mas eu tenho uma coisa contra ti, é que tu deixaste o primeiro amor. Não é assim que diz lá em Éfeso? Mas aqui em Pérgamo, para a igreja de Pérgamo, olha o que Jesus diz: olha, vocês foram fiéis, tudo bem, trabalham, tudo bem, mas eu tenho algumas poucas coisas. Não era só uma coisa, não. Algumas poucas coisas contra ti. Por quê, irmãos? Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Agora, era uma igreja que não negava Jesus, era uma igreja, irmãos, que tinha fé em Jesus,
Mas no meio dessa igreja, tinha alguns irmãos que seguiam a doutrina de Balaão. E aqui, irmãos, a gente deve atentar muito, irmãos, porque Balaão foi um sujeito do Velho Testamento, a gente sabe lá em Números. Esse profeta do Velho Testamento, irmãos, ele era interessado em dinheiro, e ele procurou, irmão, um jeitinho para o povo de Deus fazer igual todo mundo da região fazia. Não, mas todo mundo, os povos vizinhos, todo mundo adora o rei, tem seus ídolos, tem festa pagãs. E aí, queridos, eu vou dar um jeitinho, você me pagando, eu vou dar um jeitinho para vocês serem igual a todo mundo. Era isso que Balaão, irmãos, ele fazia. O negócio dele era dar um jeitinho. Parece que Balaão, irmãos, era bem brasileiro, viu? Se a gente for pesquisar, eu acho que ele tinha algum parente no Brasil. Porque esse negócio de dar um jeitinho é típico do brasileiro. É típico nosso aqui do Brasil, irmãos. Então o negócio deles, irmão, era dar um jeitinho. O que todo mundo à sua volta fazia era pecado. Mas nós vamos dar um jeitinho. E aí, queridos, a Bíblia não mostra o que era essa doutrina. Mas se Jesus está condenando, não era doutrina boa. A doutrina de Balaão na igreja do Novo Testamento. E naquela igreja, irmãos, tinha aqueles que seguiam a doutrina de Balaão, concordavam com ela. E naquela igreja também tinha, irmãos, outros. Assim tem também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio de Jesus. E a gente vendo a igreja de Éfeso também, irmãos, se a gente for lá no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 6, olha só o que os irmãos da igreja de Éfeso, eles venceram também. 2,6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então a igreja de Éfeso, ela pensava igual a Jesus. Ela também odiava a obra dos nicolaítas. Essa doutrina, irmãos, a Bíblia também não deixa claro, mas Jesus odeia, nós também vamos odiar. Alguns dizem, irmãos, que lá em Atos 6, versículo 20, se não me falha a memória, Atos 6, não, acho que, deixa eu ver aqui, Samir. Alguns dizem, irmãos, que essa doutrina dos nicolaítas nasceu, irmãos, em Atos 6, quando a igreja foi escolher os diáconos da igreja, lá em Atos 6, versículo 5, Atos 6, versículo 5, e aí a igreja escolhe algumas pessoas para o diaconato, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, nós conhecemos, que foi o primeiro mártir da igreja, em Atos capítulo 7, o homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau. Esse Nicolau, irmãos, que era um prosélito de Antioquia. O que era um prosélito, irmãos? Era aquele, irmãos, que ele era judeu, mas ele respeitava a religião cristã, ou frequentava, era um prosélito. Então, as pessoas dizem, irmãos, que esse nicolaíta, essa doutrina, nasceu de Nicolau, esse diácono, que ele foi eleito, mas com o passar do tempo, ele começou, irmãos, a introduzir doutrinas que vieram a trazer divisão para a igreja. Então, queridos, era uma doutrina dos nicolaítas, doutrinas de divisão da igreja. Amém, irmãos? E aí, queridos, Jesus também odiava esse tipo de doutrina. E o interessante, irmãos, que a doutrina de Balaão, voltando lá, que vamos ver, a doutrina de Balaão, que está lá em
Apocalipse 2, versículo 20. Os irmãos estão anotando aí, irmãos? Amém. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Não, voltando, Samira, eu fui muito à frente. Versículo 14. Depois a gente vai para isso aí. Versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem, ou se prostituíssem. Agora, se a gente for ver, irmãos, mais na frente, é a mesma doutrina essa aqui, a doutrina de Jezabel, dentro da igreja, que é o versículo 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, e é para a igreja, essa doutrina aqui, de Tiatira. Mas algumas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que façam o quê? Forniquem e comam do sacrifício da idolatria. A mesma doutrina de Balaão estava no meio da igreja de Pérgamo. A mesma doutrina de Jezabel, Balaão, é a mesma coisa. O que era, irmãos? Era comer coisas de idolatria e fornicação. Aí, olha a igreja, irmãos, que não negou o nome de Cristo, a igreja que tinha fé, mas dentro da igreja, irmãos, tinha dois grupos, os nicolaítas e os dos ensinos de Balaão, que estavam dentro da igreja. E o interessante, irmãos, que Jesus, ele manda a carta para a igreja, não só para aqueles que estavam vivendo assim. E aí Jesus disse que odiava essa doutrina, irmãos. E por que Jesus, irmão, mandou essa carta para toda a igreja? Porque, queridos, aqui é que vem a questão. É porque os outros irmãos que não praticavam, eles estavam indiferentes ao erro desses irmãos. Não, eu sigo a doutrina de Cristo, mas se o irmão ali quer seguir a de Balaão, o outro ali de Nicolaíta, tudo bem. Deixa esse para lá. Vamos ficar indiferentes. Tem uns que gostam de Balaão, então pronto. E eles não repreendiam aqueles irmãos desse erro, irmãos. Eles não tomavam nenhuma atitude, irmãos. E o pecado estava no meio deles, eles ficavam conformados. Quem está compreendendo aí, irmãos? Se a gente for dar uma olhada, irmãos, no versículo 16, o Senhor, ele fala o seguinte: arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca. Jesus, ele fez uma advertência para a igreja. É uma chamada ao arrependimento. E não só para aqueles que estavam errados, não, irmãos, mas para toda a igreja. O que a gente entende aqui, irmãos? Eu entendo o seguinte, irmãos. Se na igreja tem um fofoqueiro, uma fofoqueira, mas aí, queridos e amados irmãos, você está lá no meio ouvindo a fofoca. Quem está fofocando está pecando, mas você que está indiferente também está pecando. Você que não diz nada, a irmã gosta de fofocar, deixa ela fofocar. Deixa ela fofocar até as orelhas esticar. Mas se você está indiferente, você também está pecando. Posso ouvir aquele glorioso amém? Se você, meu querido e minha querida irmã, sabe de alguém que está pecando, adulterando, está envergonhando o nome de Cristo, você sabe,
Mas você diz, não vou nem me meter nisso não, deixa. Você também, irmãos, está sendo indiferente com o pecado dentro da igreja. Você está concordando. O que a gente tem que fazer então? Eu não tenho nada com isso. Tem sim. Tem, e como tem? Se Deus permitiu que você soubesse, meu irmão e minha irmã, é justamente para que você tome alguma posição. É para que você tome alguma posição. Mas sempre no propósito de ajudar aquela pessoa a se restabelecer do seu pecado, sair do pecado. Tudo, irmãos, é com o intuito de salvar a vida, nunca de matar a vida. Tudo é com o intuito de salvar a vida e não matar a vida. Nós não podemos, irmãos, ter aquele espírito de legalista. Está pecando, apedreja, mata, bota para fora, show. Não, irmãos, a gente sempre vai ter o espírito de tentar fazer com que a pessoa, aquilo que Jesus quer, se arrependa. Se arrependa. É isso o intuito da igreja. E se você soube de algo, é porque o Senhor permitiu que você soubesse, para que você tomasse alguma atitude. Se você não quer chegar para o pastor e conversar, você pode conversar com a pessoa, ou pode conversar com a pessoa e passar para o pastor. Mas o primeiro passo, irmão, você tem que dobrar seu joelho e começar a orar. E pedir para que Deus haja nessa vida que está no meio da igreja e está vivendo uma vida que está envergonhando o nome do Senhor Jesus. Se ajoelhe, ore, peça para que Deus transforme aquela vida. O segundo passo, irmão, é com muito amor, conversar com aquela pessoa de igual para igual. De igual para igual. Aí tem que levar alguns textos da palavra de Deus, porque não é o que a gente pensa, é o que a palavra de Deus pensa. Nos orienta, ensina, com amor, leva, mostra para aqueles irmãos, né? E se ele não quiser abandonar o seu mau caminho, irmãos, aí você vai ter que pedir reforço a alguém. Venha ao pastor, vá com algum outro irmão algum irmão que tenha mais experiência e sabedoria, e vá conversar com essa pessoa, né? Ore primeiro, para que Deus quebrante o coração dessa pessoa. Se não houver mudança, irmãos, aí você tem que expor para a liderança da igreja. Porque a gente não pode cair no erro da igreja, irmãos, que era conivente com o mundo, casada com o mundo. Ela tinha algumas boas obras, mas estava casada com o mundo. Estava negligenciando o mundo dentro da igreja, ela negligenciando. Mas nunca, irmãos, com a atitude de ferir ou matar espiritualmente aquela vida. Amém, irmãos? E não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a amar, repreender, fazer com que a pessoa se arrependa, mas nunca tentar matar aquela vida. É outro extremo, né? Ou você deixa tudo passar, ou quer matar porque a pessoa está em pecado. Nem um extremo, nem o outro. Você não pode ser negligente com tudo, nem pode também querer matar aquele que veio a cair. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Eu estou assim sentindo os irmãos tão participantes, tão entusiastas hoje, né? Lembrando os irmãos que nós estamos no culto de doutrina, né, irmãos? O que é o culto de doutrina, irmãos? É a gente estudar a doutrina da palavra de Deus. Não é a do pastor, é da palavra de Deus. Os ensinos da palavra de Deus, né? E isso, irmãos, tem a ver com igreja, porque nós estamos aqui para cuidar um dos outros. Nós estamos aqui para cuidar um dos outros. Já no versículo 17, irmãos, e aí ele está dizendo, olha, se arrependam. Aí no versículo 17, irmão, tem uma promessa, irmão, nesta carta,
E o Senhor promete algumas coisas. Ele está dizendo, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é que está dizendo, irmãos? O Espírito, a palavra. Ele está dizendo para quem? Para as igrejas. Tem igreja aqui esta noite? Estão ouvindo? Aí ele diz o seguinte, irmãos, para concluir a carta: ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. Esse comer o maná escondido, irmãos, a gente tem duas visões teológicas. Alguns dizem, irmãos, que aquele que ouvir, né, ao que vencer essas lutas, o mundanismo dentro da igreja, esse vai ter todo o suprimento de Deus, porque o maná é um símbolo do suprimento de Deus ao seu povo no meio do deserto, porque lá o povo não passou fome, porque Deus mandou o maná. Então aquele que vencer, irmãos, a esse eu vou estar sustentando, a este eu vou estar provendo, a este eu vou estar suprindo todas as suas necessidades. Essa é a primeira visão teológica. Alguns acham, irmãos, pelo fato de dizer que é o maná escondido, as pessoas creem que Deus vai dar daquele maná que ficou dentro da arca da aliança, né? Que até hoje sumiu, está escondida, ninguém sabe. Aí é uma outra versão, que quem vencer um dia vai experimentar desse maná. Bem, aí são versões que os teólogos discutem, né? Discutem, mas eu creio muito que aquele que anda, irmãos, buscando vencer todas as adversidades para servir a Jesus, eu creio que Jesus, ele supre as nossas necessidades verdadeiramente e não vai deixar faltar o maná nas nossas vidas, jamais, jamais, amém? E Jesus promete também, irmãos, uma pedra branca. Continua o versículo: e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, meus queridos e amados irmãos, a promessa do Senhor, irmãos, é que nós vamos receber. Aquela região de Pérgamos também era uma região que tirava muito essas pedras brancas, e havia algumas utilidades para essas pedras. Por exemplo, irmãos, quando havia um julgamento, segundo diz os historiadores, quando alguém era absolvido, ele recebia essa pedra, irmãos, com uma marca. Ali, irmãos, era a prova que ele estava realmente absolvido de todo julgamento. E ali, irmãos, era a garantia da sua liberdade, da sua libertação. Então essa pedra branca simbolizava isso, pelo menos naquela época. E também quando um escravo era liberto, ele ia provar que tinha sido liberto, porque recebia uma pedra branca com um símbolo. E ele andava com aquilo ali para todo canto, para provar. Mas, queridos e amados irmãos, Jesus fala para a igreja: eu também darei uma pedra branca com um novo nome escrito. Esse nome, cada um de nós vamos receber um novo nome, não sabemos. E esse novo nome, irmãos, essa pedra vai ser a garantia da vida eterna. Então, há essa promessa, irmãos, para aqueles que se mantêm firmes, para aqueles irmãos que não se contaminam com este mundo, irmãos. Eu sei, queridos e amados irmãos, que cada dia mais há aí uma batalha muito grande de Satanás, irmãos. O Senhor até me deu um título para me escrever um artigo, ainda não tive tempo, mas eu quero escrever, irmãos, sobre os hackers de mente. Porque hack é aqueles que, irmãos, entram nos computadores, mudam as versões, botam o que querem, tiram o que querem. E Satanás, irmãos, hoje é o maior hacker de mente que nós conhecemos, pelo sistema de mundo. Ele está, irmãos, tomando muitas mentes, está botando o que quer nessas mentes, está fazendo as pessoas pensarem aquilo que ele quer, e ele está hackeando muitas mentes. Então, queridos, nós devemos nos manter firmes, irmãos. Nós temos a mente de Cristo. E nós não podemos nos conformar, irmãos, com esse mundo. Nós não podemos ser legalistas.
Mas nós não devemos, irmão, aceitar tudo que o mundo quer fazer a gente aceitar. Nós não podemos, queridos e amados irmãos, jamais, irmãos, trocarmos o nome de Jesus por qualquer coisa. Eu falei agora, nós não estamos em perseguição, mas muitas pessoas, mesmo sem estar em perseguição, estão negando o nome de Cristo com suas atitudes. E nós não podemos negar o nome do Senhor Jesus que está sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Nós temos que honrar, nós temos que viver, irmãos, como aqueles irmãos que são luz do mundo, sal da terra. O sal sempre vai dar sabor, irmãos, quando é colocado. A luz sempre vai iluminar a escuridão. E eu e você somos sal do mundo, luz da terra. O melhor, sal da terra e luz do mundo. E onde nós chegarmos, nós temos, irmãos, que fazer a diferença. Nós somos servos do Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então nós não podemos nos conformar. A igreja, irmãos, muitas das vezes, para atrair as pessoas do mundo, está querendo trazer o mundo para a igreja, para atrair as pessoas para fora. Eu sei que Deus tem os seus métodos de trabalhar. Eu sei que Deus tem as suas estratégias de trabalhar. Mas nós temos que ser diferentes, irmãos. Nós não podemos viver da mesma forma que as pessoas vivem. Nós já saímos de lá, irmãos. O Senhor nos trouxe para cá, para Cristo. E Ele transformou nossas vidas. Agora nós estamos querendo, irmãos, parecer com aqueles que estão no mundo, que não têm o conhecimento da palavra, não têm o conhecimento da salvação, não têm o Espírito Santo de Deus. Não, irmãos. Não, de maneira nenhuma. E aquele que vencer, ele vai receber ali a vida eterna. Aquele que for até o final vai receber a vida eterna. Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor esta noite.